Olá, produtivas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o segundo episódio da série A Versão que eu Escolhi Ser, e eu fiz essa série para compartilhar com vocês a minha jornada em busca de uma rotina mais leve, mais produtiva e intencional. E bom, no vídeo de hoje eu vou abrir com vocês as minhas metas e os hábitos que eu decidi priorizar nessa nova fase. E falando em hábitos, né, um dos hábitos que eu desejo muito continuar e ser a minha maior prioridade é fazer o meu devocional. Então já tirei alguns minutinhos para fazer hoje de manhã e também já estou aqui com meu lookinho para me correr, porque também está ligada em uma das minhas metas. E assim, já era para me ter gravado esse vídeo aqui para vocês, mas infelizmente eu tive alguns probleminhas de saúde e eu precisei ficar afastada um pouquinho. Mas já estou melhor e já estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Então agora são 7h15, deixa eu colocar meu tênis para ir correr, porque de manhã tá um pouquinho friozinho, mas vai passando as horas, começa a ficar muito quente. Então eu quero aproveitar agora de manhã para correr, para escutar uma música também. Bom, cheguei em casa e sentei aqui um pouquinho para descansar. Decidi passar em uma cafeteria para tomar um café e faz muito tempo que eu não faço isso de sair sozinha para tomar um café. Foi meio que um desafio. Eu gosto muito dos meus momentos de solitude e eu tenho eles até mesmo no casamento. Eu gosto dos meus momentos de sentar, ler um livro e sair para correr e treinar sozinha ou comprar alguma coisa sozinha também. Mas desde quando eu casei, nunca mais fui numa cafeteria sozinha, porque até hoje eu meio que associo isso a sair com meu marido, é algo que eu gosto de fazer nós dois juntos. Então eu decidi fazer isso de diferente, sair para tomar um café, foi muito bom. No começo foi um pouco desconfortável, mas é normal quando você não tem costume de fazer algo e você faz, é desconfortável, mas eu amei. E agora eu estou pensando se eu tomo banho, faço meu skincare e converso com vocês sobre as minhas metas, ou se eu já sento ali pra falar com vocês sobre as minhas metas. Eu acho que eu vou fazer a segunda opção primeiro, porque depois eu já faço meu skincare, tomo banho com calma, porque hoje à tarde a gente vai pro sítio pra comemorar o aniversário do meu sogro. And the sun is coming through. Oh, you fill my lungs with sweetness, and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Bom, como qualquer amante de café, tive que fazer um cafezinho aqui. Por quê? O café da minha casa é diferente do café da cafeteria, pelo menos da minha cabeça. E agora eu vou abrir as minhas metas com vocês. São escolhas simples, mas que estão totalmente alinhadas com a versão que eu escolhi ser. E eu espero muito que, mostrando as minhas metas, eu possa inspirar vocês a olhar para a meta de vocês com mais clareza também. A gente fala muito sobre metas como se fosse uma grande lista de coisas para a gente conquistar, mas não é só sobre isso. Se você quer ser intencional na sua rotina, na sua vida, você precisa parar e se perguntar: isso realmente tem a ver com a versão que eu escolhi ser? E aqui fica o meu apelo: não busque receitas prontas na internet, não tente copiar as metas e a rotina de outras pessoas, porque isso é individual, isso é sobre você. Então sempre reflita o que a versão que eu escolhi ser faria hoje. Quando você faz essa pergunta, automaticamente você consegue definir o que é prioridade para você. E bom, no fim, não é sobre ter uma lista bonita, cheia de coisas, mas é sobre você ter a vida que você realmente goste de viver. E bom, as minhas metas, elas são bem simples, mas é o que faz sentido com a versão que eu escolhi ser. No vídeo anterior, eu li sobre essa versão que eu tinha escrito no meu
diário. E agora eu vou ler para vocês as minhas metas baseadas nessa versão. Eu gosto desse processo de primeiro eu defino a versão, depois eu defino as metas, aí depois eu defino as metas mensais. Eu gosto desse processo. Bom, na minha área pessoal, deixa eu dar um golinho no meu café, né? Peraí. Na minha área pessoal, eu coloquei que eu quero ser mais minimalista. Então, eu coloquei o nome da meta e o processo. Eu quero ser mais minimalista na minha rotina, nos meus hábitos, nas minhas compras. Eu quero ser mais consciente e intencional. Eu quero ser mais presente. Eu sou uma pessoa muito emocional. Então, às vezes eu ajo muito pela emoção. Nossa, gostei, quero, vou comprar, isso ficaria legal em tal lugar. Só que às vezes eu nem preciso daquilo, sabe? Então eu quero ser mais intencional nas minhas compras, eu quero refletir, será que eu realmente preciso disso? Será que isso faz sentido para mim? E a mesma coisa nos meus hábitos. Não quero fazer as coisas só porque todo mundo está fazendo. Eu não quero seguir nesse jeito. Eu quero pensar, isso faz sentido para mim? Será que na minha rotina, já com as tarefas que eu tenho, será que vai dar certo? Será que isso funciona para mim, nas minhas circunstâncias? Então eu quero pensar mais antes de inserir alguma coisa na minha vida, na minha rotina. Depois eu coloquei pessoal também, na área pessoal, trabalhar a minha disciplina. Esse eu acho que é o mais difícil. Eu quero tentar fazer mesmo sem vontade. Então, para conseguir trabalhar a minha disciplina na rotina, eu coloquei que primeiro eu tenho que definir os meus hábitos. Então, quais hábitos que eu vou ter na minha rotina. E depois eu quero estabelecer uma rotina certinho, o que eu vou fazer pela manhã, no meu horário de almoço, à noite. Eu já tenho mais ou menos isso estruturado, porque eu já vivo isso. Mas eu quero que fique mais de acordo com a versão que eu escolhi ser. Seguindo ainda na minha área pessoal, eu coloquei cuidar mais da minha aparência. Então, ó, tem que arrumar minha postura. Eu coloquei que eu quero arrumar mais a minha postura, andar mais ereta, cuidar mais das minhas unhas, me vestir melhor, até mesmo para ficar em casa, até se eu for ali no mercado, eu não quero ir de qualquer jeito. É claro que eu não vou colocar um blazer para ir ali no mercado. Não, eu quero estar me sentindo bem com aquilo que eu vou vestir. Depois, na área da saúde. Na área da saúde eu coloquei 5 metas. Na área pessoal, eu coloquei 3. Começando na área da saúde, eu coloquei mais intenção e menos sobrevivência. Eu coloquei que eu quero ser mais intencional com os meus dias, meus hábitos e os meus conteúdos. Então, na criação de conteúdo, eu não quero postar só por postar. Eu quero ser intencional, eu quero pensar antes, ver se aquilo faz sentido para mim e também para os meus seguidores, as pessoas que me acompanham. E eu coloquei, antes de desistir ou antes de me planejar, sempre me perguntar qual é o meu porquê e de que maneira honrarei a Deus e inspirarei outras pessoas hoje. Segundo, cuidar da minha saúde. Então, eu quero achar uma nova atividade física ou manter os treinos de 3 a 4 vezes na semana. E sobre achar uma nova atividade física, eu já encontrei. Esses dias eu fui fazer uma aula experimental de CrossFit. Eu sempre julguei o CrossFit, não assim de achar ruim, mas eu sempre achei que não era pra mim, sabe? Eu sempre pensei, não, se eu for fazer, eu vou me machucar. E já faz algumas semanas que eu não estou muito contente com a academia. Não tenho sentido assim aquela vontade de ir, sabe? E ali, junto dessa área de cuidar da minha saúde, eu coloquei que eu quero tornar isso meu estilo de vida. Então, se eu quero ser uma pessoa saudável, que esse seja o meu estilo de vida, eu preciso fazer uma atividade física que eu goste. E vou correr 2 vezes na semana. Eu coloquei que eu também quero ter ao menos uma refeição saudável no dia. E seguindo ainda na saúde, eu coloquei viver no 80-20. Então, eu quero 80% do tempo comendo bem, cuidando da minha saúde e 20% sendo livre. E um dia da semana para me comer as coisas que eu gosto, comer um docinho, algo diferente. Eu coloquei esse 80-20 porque eu quero viver mais pela regra e não pela exceção. Eu não quero assim, estou me sentindo ansiosa, estou me sentindo
estressada, eu vou comer um doce. E por fim, na área da saúde, esse eu acho que vai ser assim difícil, mas eu quero muito tentar, porque todas as minhas outras metas da área da saúde estão cooperando para que eu consiga chegar aos 67 quilos. Quando eu casei, eu tinha 67 quilos e é o meu peso assim ideal para minha altura. Eu tenho 1,66 e eu quero voltar, eu quero emagrecer e eu quero emagrecer de forma saudável também. Então eu espero muito que eu consiga chegar. Não, eu vou chegar aos 67 quilos. Eu coloquei as minhas metas para mim finalizar em março de 2026. Então ainda tem tempo, eu sei que eu vou conseguir. Eu decidi fazer a versão que eu escolhi ser depois que eu comecei a acompanhar duas pessoas que meio que assim abriram uma chavinha aqui na minha cabeça de começar a compartilhar a minha jornada. Uma delas foi a Mariana Ribeiro, ela é portuguesa e ela compartilha no canal dela sobre ser 1% melhor. E a Samia Neubauer, eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Adoro ver o vídeo das duas e me inspirou muito a começar a versão que eu escolhi ser. E bom, na área da carreira, eu coloquei criar conteúdo com consistência. Eu não tenho sido muito consistente na minha criação de conteúdo. Isso, querendo ou não, me deixa um pouco triste, porque é meu sonho e eu coloquei que eu quero postar nas redes sociais de 2 a 3 vezes na semana. Eu vou começar assim, aos pouquinhos. Conforme eu for vendo que eu vou conseguindo produzir mais, eu vou postando mais. Todas as minhas metas é para mim evoluindo. Então eu vou registrando a minha jornada, como que está sendo. Então, postar 2 a 3 vezes na semana no feed e postar stories 6 vezes na semana. E no YouTube, postar um vídeo a cada 15 dias. Por enquanto é isso que eu consigo. Não consigo postar mais, apesar de eu gostar muito do YouTube. Mas a edição, ela meio que é algo que pesa um pouquinho na rotina, porque leva muito tempo. Ainda na carreira, coloquei que eu quero chegar aos 1.000 seguidores, tanto nas redes sociais, no Instagram, quanto aqui no YouTube. E já nessa meta, por favor, se você gosta do meu canal, se você gosta dos meus vídeos, se inscreve, tá bom? Deixa o seu like, porque é muito importante para mim. E agora, na área de relacionamento, eu coloquei que eu quero fortalecer meu relacionamento com Deus. Eu quero colocar Ele mais em primeiro lugar, né? Ele em primeiro lugar na minha criação de conteúdo, em tudo que eu for fazer, que Ele esteja em todos os meus planos. E para fortalecer o meu relacionamento, eu coloquei que eu quero ir na igreja uma vez por semana e todos os dias ler um devocional, ler a palavra, porque é muito gostoso você ver as pessoas comentando sobre a palavra, você ir na igreja, ver o pastor falando sobre a palavra e você ter o conhecimento da palavra. Para mim isso é muito gostoso. E ainda no relacionamento, eu coloquei que eu quero sair com uma amiga pelo menos uma vez no mês. Depois que eu mudei de cidade, eu sinto que eu não tenho saído tanto com as minhas amigas. É algo que eu preciso manter os meus relacionamentos, as minhas amizades, porque é muito importante para mim. E ainda no relacionamento, eu coloquei que eu quero estar mais presente no meu casamento. Então, eu quero ter um dia do casal e um dia de reunião de casal com o marido. Então, um dia do casal é basicamente a gente ficar juntinho, assistir um filme, cozinhar juntos. E o da reunião é pra gente alinhar as coisas da casa, as coisas da nossa carreira financeira, sabe? E eu coloquei pra gente fazer mais coisas juntos. E olhando aqui as minhas metas, eu esqueci uma da área da carreira. Essa meta eu inseri há pouco tempo, alguns dias. É uma meta assim um pouco complicada. No vídeo passado eu comentei que eu estou me sentindo um pouco estressada com a minha rotina CLT. Graças a Deus, mês que vem, em outubro, eu saio de férias, então eu pensei que eu preciso evoluir. Eu não sei quando eu vou conseguir trabalhar com a criação de conteúdo e eu espero um dia sim conseguir, mas eu preciso olhar um pouco para o futuro mais próximo. E assim, eu coloquei a meta, definir uma área que eu desejo atuar. Eu tenho muita experiência em trabalhar em escritório. Por quê? Eu já trabalhei em escritório. Hoje, na onde eu trabalho,
é uma papelaria, a gente trabalha atendendo as pessoas, mas eu também cuido da parte burocrática do escritório. Então eu tenho essa experiência. Se eu fizer algum cursinho para me aperfeiçoar, vai ser um cursinho mais rápido e eu já consigo outro emprego na área também. Só que além do escritório, tem a área da publicidade. Para quem não sabe, eu sou formada em publicidade, eu me formei em 2020 e eu não quis atuar na área. E assim, eu estou na dúvida entre as duas áreas. A publicidade, ela me dá aquele friozinho na barriga. É algo que eu quero tentar. O escritório, eu consigo assim mais rápido, o emprego mais rápido, talvez de começo eu até ganhe melhor. Então ainda não sei, é algo que eu estou refletindo muito nesses últimos dias. E bom, essas foram as minhas metas até março de 2026. Estou feliz de compartilhar isso com vocês, porque também é uma forma de me comprometer. Música